Olá! Na tela da TV, no meio desse povo. A gente vai se ver na Globo. Tutu. Chegou mais um carnaval, gente. Uhul! Nossa, tão feliz. Tão feliz, na verdade, porque eu vou ter folga. Ou estou de folga, ou estive de folga na sexta. Antes do carnaval, depende de quando você tá ouvindo isso aqui. E terei também na quarta, após o carnaval. Sim. Eu não terei na sexta, mas no trabalho a gente ia tirar a segunda e a terça. E eu pedi a quarta, a quinta e a sexta, porque... Claro, por que não? Era pra eu ter feito isso também, né? Até fuderem com a minha agenda. Mas deixa pra lá. Acontece. Né? Tá acontecendo bastante. Inclusive. Mas enfim, bom carnaval. Nossa, a energia lá no alto. Eu tô muito cansado, muito. Explica para as pessoas que hoje você foi trabalhar no cliente. Eu fui fazer uma reunião presencial. Mas eu já tô cansado da semana também. Justo. É um acúmulo. Nem foi tanto por ter saído pra fazer a reunião. Aquele personagem do Street Fighter, não, acúmulo. Tá, é isso, gente. Não tem como continuar depois disso, né? Não, temos interações. Vamos ler interações. Vamos ler. Temos uma interação de Luísa Martins, do Rio de Janeiro, RJ. Nossa correspondente está sempre aí. Avisando pra gente o seguinte. Então, Drag Race Brasil não foi cancelado. Ele só está sem uma casa. Não vem mais. Eu amo que o assunto é, tipo, out of the blue, assim. Então, Drag Race. Mas a gente falou sobre isso. Não falou, não. Falou. Sobre a questão de entretenimento. Que horas? No podcast passado. Falamos. O que, querida? Enfim, não foi cancelado, só está sem casa. Tiraram o México e a Alemanha também do Paramount Plus, né? Estou aqui torcendo para, sei lá, ficar só na WoW Plus mesmo. Que aí eu assino logo essa gíria regional carioca. Que deve ser porcaria. Não, isso é uma coisa de BBB. Ah, tá, ok. Que o Juninho falou, não, que eu vou tocar a mina e que não sei o quê. E aí as pessoas ficaram, o quê? Tipo, como assim você vai tocar? Ah, tocar é desenrolar, é chegar, é ficar. É uma gíria regional carioca. Entendi. Que aparentemente ninguém que é carioca usa. Só ele. Tem uma aqui de sinalizada. Por que sinalizada? Que estranho. Bom. Que foi da nossa querida madrinha, Fabiana de Souza, que não está mais no Rio de Janeiro RJ, mas que mandou 7 anos sendo debulhado por SP. Telo, parabéns. E um gif da Pearl sorrindo. Vale lembrar que não é a Pearl, a drag queen, e sim a neta da atriz brasileira Maria Gladys. No caso. Ai, meu pai. Mas só complementando o que a Luísa falou, acho que depois que ela... Na verdade, assim, temos um e-mail de Luísa. E esse e-mail também é de Luísa Martins. A gente ama e-mail, então obrigado, Lu, por ter enviado o e-mail. Sim. Acho que ela vai falar mais sobre esse assunto aí, então não vou falar o que eu ia falar. Deixa eu só dar um zoom aqui, né? Porque nesse tamanho vai ser difícil ler. Acho que a gente pode dividir o e-mail, porque ele é grande. Tá. Inclusive ela dividiu em tópicos. Ótimo. Olá, amores, tudo bem? Primeiramente, eu venho me declarar hater do Spotify. Fui comentar o episódio 177 e não consegui fazer meu comentário com todas as palavras necessárias. E entrei numa espiral que me botou na cabeça o questionamento. Como eu, que sonhava ser escritora durante a adolescência, conseguia lidar com o Twitter na época que eram só 140 caracteres e não existia a cultura da thread? Enfim, questionamento para outra hora. Eu tenho uma resposta para isso. Eu acho que quando a gente começou a usar o Twitter, foi o primeiro momento na internet que a gente
começou a sentir essa necessidade de urgência, que é tão comum no nosso dia a dia hoje, né? Tudo tem que ser muito rápido, tem que ser muito curto. Não, deixa eu tirar esse fone que eu tô arrotilemos. Tudo tem que ser muito direto, né? Então acho que o Twitter ele nasce, né? Ele tem o seu desabrochar nesse momento quando a internet caminhava para se tornar o que é. O Carbonara tá me olhando com uma cara como se ele estivesse condenando muito o que eu tô falando. Você tem Twitter, vovô? Tem? Hein? Não quero falar hoje. Tópico 1, que eu vou apelidar de Eu prefiro traficar do que ir para São Paulo. O que é mentira, mas acho esse áudio do TikTok muito engraçado. Eu adoro visitar São Paulo porque apenas nesta cidade cinzenta eu consigo me locomover me sentindo parte da cidade. Da última vez que fui, eu saí do Horto do IP. Onde é isso? Não sei. Pro JK Iguatemi para ir na exposição da Barbie. Fui e voltei confiante com apenas um Move It e um sonho. Pra quem não conhece, o Move It é um aplicativo que te ajuda a se locomover pela cidade usando o transporte público. Exato. Aqui no Rio, meu bairro é muito mal servido de transporte, dá vontade de soltar 1000 gírias regionais no ouvido do pais e dos responsáveis por transportes e planejamento. Para vocês terem uma noção, eu estudo em outra cidade, que acho que é Seropédica, se eu não me engano, e é isso mesmo. E demoro menos para chegar lá do que na casa da Alê, que é aqui no Rio também. Nossa Senhora. Quando eu estudava na Zona Sul, demorava mais para chegar lá do que demoro hoje em dia para chegar em Seropédica, cidade onde eu estudo. E olha que para chegar em Serotexas, eu estou gritando aqui. Para chegar em Serotexas, eu passo por Nova Iguaçu ainda. O Rio Nova Iguaçu. Pois é. Mas apesar da boa experiência com o transporte, eu não consigo me imaginar morando em São Paulo. Só se acontecer algo do tipo vir uma proposta de emprego muito boa, ou eu viralizar e todas as oportunidades que surgirem para mim sejam em São Paulo. Enfim, era para ser um mero comentário e virou um textão. Então, sobre isso de transporte, é o que eu sempre falo. As pessoas de São Paulo, que são daqui, né, que moram aqui e tal, nasceram aqui, não dão o devido valor ao maravilhoso transporte público que existe em São Paulo. Ele tem muitos problemas? Tem muitos problemas, porque afinal é uma cidade de 12 milhões de pessoas. Mas, gente, vocês não têm noção do que é em outra cidade, tipo BH, Rio, qualquer cidade que você vai, e não é cidade pequena, é cidade grande, o transporte é uma bosta. Uma bosta. Sim. Aqui, por mais que o metrô não chegue em todos os lugares, e ele tenha diversos problemas, tipo, tem, sei lá, 12 linhas de trem e metrô funcionando, mais um monte de ônibus que vai para tudo quanto é lado, um monte de terminal de ônibus, onde você pode esperar no terminal e que vai ter um ônibus para te atender para algum lugar porque você tem que ir. Então, tipo, isso facilita bastante o transporte das pessoas. Mas eu acho que São Paulo tem um problema um pouco parecido com o que a Lu descreveu, que dependendo para onde você está se locomovendo, às vezes nem é uma distância tão longa, mas o trânsito que você vai pegar e o tempo que você vai ficar preso nesse trânsito é incomensurável. Sim. Não, agora eu acho que assim, se acontecer realmente, né, porque mais enrolado do que as obras do Rio de Janeiro são as obras do metrô de São Paulo. Mas assim, a linha laranja, a linha ouro e a linha rosa... Não, a rosa. Se elas realmente acontecerem, vai ser tipo transformação de vida. A linha rosa, eu tava vendo, ela vai passar ela vai, tipo, lá no Vila Lobos, aquele pedaço ali, Perdizes e tal, vai vir pela Faria Lima, finalmente uma linha de metrô que passa pela Faria Lima, e vai subir por Moema e vai parar aqui em casa. Ela vai passar aqui na São Judas. Então, tipo, vai ser tipo vários caminhos que hoje a única opção é ônibus, essas linhas vão cobrir. O problema é que, né, a demora eterna das obras. Vai demorar décadas para isso acontecer. Quer ler o tópico 2? Leio. Tópico 2. Drag Race Brasil foi com Deus? Não, pelo menos não oficialmente.
Mas para reviver nosso vídeo, disponível no canal Lunática, para quem ainda não assistiu, estou achando interessantíssimo, para não dizer uma gíria regional carioca, que o pessoal dos grupos de Facebook esteja atribuindo a retirada dos Drag Races Made in Colômbia e outros conteúdos não estadunidenses do catálogo da Paramount Plus à vitória da Organza. Mentira que isso está acontecendo. As pessoas, né? Porque faz total sentido um executivo da Paramount parar e pensar: poxa, realmente, Drag Race Brasil foi um sucesso, movimentou uma galera, passou uma temporada inteira no top 10 dos mais assistidos da plataforma, mas porque a Helena Maldita não ganhou, eu vou cancelar ele, o México, a Alemanha e as outras produções internacionais, blá, 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 blá. Cada dia mais, Cairo Braga tinha razão. Vou parar de usar o Facebook também. Só entro lá pra passar raiva. Nossa, acho que a última vez que eu usei o Facebook, tipo, usar mesmo, ler o que as pessoas estão falando, postar alguma coisa, acho que foi em 2018. Hoje eu tive que entrar no Facebook. Eu caí num como é que fala? Num bueiro, porque o óculos mudou pra Meta, né? E aí eu não tinha uma conta óculos com o meu e-mail da minha empresa. Só que eu tenho uma conta Meta. E aí eu tentava logar com o meu e-mail no aplicativo da óculos, mas ele não deixava, porque não existia uma conta óculos para fazer com aquele e-mail. Só que quando eu tentava criar uma conta óculos com aquele e-mail, ele me encaminhava para criar uma conta Meta. Só que eu já tenho uma conta Meta. Nossa, gente. E aí eu tive que entrar no Facebook pra resolver. Enfim. Eu sempre entro no Facebook por coisa de trabalho. De repente tem que fuçar a página de algum cliente. Sim. Ou tenho que entrar nas páginas teste que eu tenho pra fazer teste de chatbot, esse tipo de coisa. Mas ler meu feed, publicar coisas desde 2018, pelo menos. Sim. Tópico 3. Se eu paguei, mas não é meu, piratear não é roubar. Sim. Inclusive, acho que a questão moral piratear algumas coisas, principalmente de empresa grande. Eu estou jogando meu bom The Sims 4 completo, obtido... Eu estou jogando meu The Sims 4 completo, obtido com desconto de 100% via torrent, porque se o mal do mundo hoje é a IA, e porque antes da IA veio a EA... Sim, na minha cabeça esse trocadilho fez sentido. E sobre a mídia física, eu sigo na saga atrás do DVD de Esperança, parte 1, pois é o único DVD que falta para completar minha coleção de jogos vorazes. Eu já aceitei que não vai ter DVD de A Cantiga, ou eu vou mandar fazer fan-made, botar o Nero para trabalhar, etc. Sim, gente, pirateiem. É isso que fica a mensagem. Nossa, o Nero, né? O Nero. Eu sempre lembro desse momento caloroso na minha cabeça, o dia que eu entendi o porquê que o Nero chamava Nero. Cara, é genial esse branding. Né? Porque ele Porque ele queima coisas, no caso CDs. Exato. Da mesma forma que Nero queimou Roma. Exato. A Roma antiga. Considerações finais. Livro de página amarela na veia, página branca na cadeia. Sofri com o Rô falando que usa a orelha para marcar a página, mas eu uso de tudo também. Inclusive já usei flor para tal feito. Melhor que blister de remédio, Lu. Desculpa, gente, mas às vezes eu uso a orelha assim. Principalmente se o livro é pequeno e a orelha não vai ficar pequeno de espessura, né? E a orelha não vai deformar, eu uso mesmo. É que eu sempre lembro do meu tio que tinha uma edição de Senhor dos Anéis com orelha, os Senhor dos Anéis completos, os 3 juntos. Jesus. E ele usava a orelha pra marcar, e aquilo me dava um desespero, porque era capa mole. Nossa. E me lembrou que os livros da editora seguinte, não sei se todos, mas alguns que eu tenho, vem com um marca-página embutido na orelha e você só corta. Nossa, que engenhoso. Olha... Interessante. Puta ideia mesmo. Nunca cortei os meus. E o Telo falando de Teal me lembrou que eu só usava essa cor para escrever minhas fanfics no Orkut. Ídolo. Chu, ex do Luna. E não é palavrão, gente, é gíria regional carioca. Ok, amores, perdão em e-mail longo, mas a culpa é do Spotify. Estou com saudades. Beijinhos, Lu.
do Lunática. Desculpa Beijos, nada, Lu. Muito pelo contrário, obrigado pelo e-mail. A gente ama receber e-mails, a gente chama você. Também estamos com saudades. Exato. E, gente, vão lá prestigiar nossa querida Luísa. Luísa, que já produz conteúdo aí no YouTube há algum tempo, lá no canal Lunática. Então, ela faz reviews e tutoriais de maquiagem, ela faz reviews de reality shows, principalmente relacionados da blogueira. Relacionados a Drag Race, tem os reviews de corrida das blogueiras, tem que mais? Review de filme, de livro. Sim. Ela explica pra você o Lunaverse. Exato. Então vão lá consumir esse conteúdo. O Lu, que já foi nossa parceira de The Library is Open também durante a última temporada. Exato. E tá sempre aparecendo aí em outros podcasts, vídeos e afins. Então vão lá consumir esse conteúdo no YouTube. E as redes delas são That One Luísa. Aquela Luísa, no caso. Aquela lá. Além da drag dela, que é a Sirena. Sirena Stan Luna. Então procura... Como que é a arroba da Sirena? Esqueci. Sirena The World. Sirena The World. Assim como era Luna The World. Exato. Obrigado mais uma vez pelo e-mail. Beijo, Mori. Lu. Muitos beijos. Hoje a gente já vai começar o nosso desafio, porque eu assisti o Magnolia, que é o filme que o Rô falou pra eu assistir, que é do Paul Thomas Anderson, correto? Exato. Com um elenco estelar aí de atores. Uhum. Tem Julianne Moore, tem Alfred Molina, tem Tom Cruise. Eu amo que você se prendeu no Alfred Molina e ele faz... É que eu gosto muito dele. Ele faz um papel de 2 minutos. É que eu gosto muito dele. Tem o Philip Seymour Hoffman. Tem esse cara que eu não gosto dele e eu gostei dele menos ainda no filme, que é o John C. Reilly. É que o personagem dele é bem problemático mesmo. E eu só percebi... Eu não percebi a placa da rua, que é aquela rua que mostra no filme... E eu fiquei me perguntando, por que essa porra desse filme chama Magnolia? E aí eu fui porque ele se passa em Los Angeles. Eu fiquei, sei lá, ele passa numa cidade chamada Magnolia? Aí eu fui ler que é porque é a Magnolia Street, que é uma rua, né? Sim. E tem um fato também que Magnolia... o filme Magnolia, assim, isso é bastante debatível e acho que a gente vai debater isso, né, nesse momento, inclusive. Mas o filme Magnolia, ele é muito marcado pelas ramificações que existem entre os personagens da trama. Uhum. E parece que a flor da Magnolia tem alguma coisa também em relação a como ela se ramifica. Tem alguma coisa nessa viagem também. Entendi. Mas, bom, eu vou dar o meu resumo do filme, tá? Tipo, não um resumo, vou dar uma sinopse, porque a gente quer que as pessoas assistam. Lá vem. Mas assim, é um filme de 1999, se você quiser falar detalhes e coisas que acontecem, que acho que é importante falar. Até que a gente vai ter que discutir. E tipo, desculpa, não, spoiler de um filme de 24 anos não dá, né? Mas, basicamente, o Magnolia, ele começa de um jeito muito instigante. Eu gostei muito do começo. Porque ele começa mostrando, tipo, uma cold scene de filme. Poderia se dizer. Sim. Mas ele mostra, tipo, 3 situações que aconteceram na história da humanidade. E que não tem qualquer relação com a trama do filme. E que não tem nada a ver com a trama do filme, mas elas falam sobre coincidências. Então, tipo, acho que o que ficou mais marcado pra mim é a história de um cara britânico que foi esfaqueado, foi morto. E aí, ele era dono de uma loja chamada Green Hill... Eu não vou lembrar, não. Na verdade, não era a loja, era a rua onde ele foi esfaqueado. Sei lá, chamava Green Hill View, não é isso? Tipo Green Hill View.
E aí os 3 caras que foram acusados e enforcados por matar ele tinham o sobrenome Green, Hill, o outro sobrenome Hill e o outro sobrenome Ville, por exemplo. E aí ele vai falando sobre coincidências e que, tipo, isso não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas aconteceu. E aí ele tem esse começo e tal, e parte pra contar a história pra você de vários personagens. Tá, mas aí que tá, tem um ponto bem importante, porque esses 3 fatos, eles são mostrados acompanhados por uma narração em off. É um narrador que só vai aparecer nesse momento e lá no finalzinho do filme. Isso. E ele fala uma coisa que é muito importante porque a gente vai ver de fato na trama do filme. Tem coisas que parecem coincidências, mas a gente gostaria de acreditar que a gente se nega a acreditar que são coincidências. A gente quer pensar, muitas vezes a gente é mais conveniente, ou é uma fantasia, ou é um conforto pra gente pensar que tem um porquê. Sim. Mas às vezes, gente, é simplesmente uma mera coincidência. Apesar da gente se forçar a achar que tudo tem que ter um motivo, tudo que tem... Sabe aquela coisa tipo, não, isso tá acontecendo porque é um sinal. Não, às vezes as coisas só calham acontecem de acontecer e é isso. Sim. E é engraçado isso dessa mensagem do negócio das coincidências, porque... tem muito a ver até com a minha sensação assistindo o filme. Porque quando eu fui assistindo o filme, ele é um filme que ele vai contando a história dessas pessoas. Acho que são, tipo, sei lá, umas 10 pessoas. Os principais, assim, tem mais do que 10 personagens, mas que ele foca são umas 10 pessoas. E essas pessoas têm ligações entre si, mas não é como se, tipo, a gente estivesse acompanhando um protagonista ou nada disso. É tipo, você tá acompanhando todas essas pessoas e aí elas vão se cruzando. Então, tipo, sei lá, tem a Julianne Moore, que ela é uma mulher que você, né, percebe que ela tem vários problemas psicológicos, assim, ela tem um desequilíbrio ali psicológico. E ela tá muito mal, muito mal, muito mal. E você percebe, né, ali durante o filme que ela está muito mal porque o cara que ela se casou, que é um cara bem mais velho. E muito rico. E muito rico, está pra morrer. E ela casou com ele única e exclusivamente pelo dinheiro. Ela nunca quis nada com ele. E aí ela se sente... agora que ele tá, tipo, à beira da morte, ela se sente culpada porque meio que... pelo menos foi a sensação que eu tive. Como se ela tivesse gastado o tempo dele, que ele tinha, sobrando com ela, sendo que ela tava nem aí pra ele. Ela traía ele, ela fazia um monte de coisa e tal. E aí esse é meio que a história dela. É ela lidando com isso. Aí tem o Philip Seymour Hoffman, que é o cara que faz o enfermeiro, que cuida desse marido dela. Tem o Tom Cruise, que ele faz tipo um coach... de como pegar mulheres, sei lá, uma coisa bem tóxica, assim. Coaching cell, né? E pior que não é nem sobre como pegar mulheres, é como você subjugar mulheres. Exato, um pouco pesado. Tom Cruise em um dos seus melhores papéis, creio eu. Quando ele fez Magnolia, ele andava meio sumido. Tanto que quando Magnolia saiu, tipo, basicamente todos apesar de ter 10 personagens principais, chutando baixo, todos os cartazes eram a cara do Tom Cruise, porque tipo, era meio que um retorno dele pras telas e ele tá muito foda nesse papel. Sim. Pensando que ele é cientologista... então, talvez ele não tenha atuado tanto assim no papel, mas tudo bem, fica pra lá. Que, inclusive, desculpa te cortar, o personagem dele, que é o Frank T.J. Mackey, é filho do Earl, né? Que é esse velho que tá doente, que é o marido da Linda, que é a Julianne Moore. A Linda não é mãe do Frank. A gente descobre que, na verdade, o Earl largou a mãe dele e largou ele também. E ele foi criado, sei lá, por uma vizinha, alguma coisa assim. Sim. Aí ligado também a essa... Na verdade não tá bem ligado a essa galera, né? Mas que você só vai se descobrir lá no final do filme. Mas tipo, esse cara, o pai do TJ Mack, esse cara que tá morrendo, ele é muito milionário
Porque uma das coisas que ele tem ali de propriedade dele é um canal de TV. Que o programa mais famoso do canal de TV é um programa em que crianças vão... É que tipo aquele, você é mais inteligente com uma criança da quinta série? Tipo aquilo. Onde crianças vão enfrentar adultos e tal. E ele é o apresentador do programa há, sei lá, 30 anos. Não o Earl. Não o Earl. É verdade, eu não falei ainda, né? Mas a gente tá acompanhando o apresentador desse programa, que é o outro desses protagonistas. Que é o Jimmy Gator. Isso, que ele apresenta o programa há uns 30, 40 anos. Fala o tempo certo, mas eu não me lembro. Eu também não lembro. Mas é há muito tempo. E a grande questão é que ele descobriu que está com câncer, já num estágio muito avançado também. Exato. E aí, aí, né, tem esse cara, e tem uma das questões que é levantada ali, é que a filha dele tem aparentemente, tipo, que é a Melora Waters, que é a Cláudia. Isso. Ela tem um problema gravíssimo com ele, tipo, ela não quer ver ele nem pintado na frente dela. E aí no filme dá a entender que, tipo, ele tá tentando se aproximar pra contar pra ela, tipo, olha, eu estou com esse câncer, o câncer chegou nos ossos dele, então ele não tem como nem tratar. Só pra avisar pra ela, tipo, olha, eu estou morrendo, show? E ela não quer nem ouvir ele, assim, tipo, ela expulsa ele de qualquer forma. E dá pra ver que ela é uma pessoa também, assim como a Julianne Moore, completamente quebrada, assim. Tipo, ela usa muitas drogas durante o filme inteiro, basicamente. Acho que ela deve cheirar umas 20 carreiras de cocaína o filme inteiro. E o filme se passa, tipo, em um dia, né? O filme é 24 horas. É um dia. E ela cheira muita cocaína nesse período. E tem outro personagem também. Vale, acho que já pra trazer, pra amarrar isso, a Cláudia, na verdade, ela tem essa questão com o pai, porque lá no final, o Jimmy, depois de alguns eventos ali, depois de um programa de TV... Porque ele é alcoólatra, inclusive. Completamente fracassado, porque ele bebeu muito antes de fazer o programa. Passa mal no meio do programa, enfim. Ele revela, né, pra esposa dele, que naquele momento, né, estou morrendo, então eu vou falar aqui das merdas que eu fiz na vida. Então ele conta pra ela que a traiu algumas vezes. Sim. E que acha que talvez a Cláudia seja desse jeito e odeie ele tanto, porque talvez ele tenha molestado ela quando ela era criança, porém ele não lembra. É uma ótima pessoa. Acho que já vale amarrar aí também a questão que no programa de TV, que é What Do Kids Know, tem o drama também de um participante, que é uma criança, que é o Stanley. Sim. Que é um garoto extremamente inteligente, sabe tudo. Aquela coisa, né? Cabeça de criança cabe muita coisa. Mesmo que elas não vão usar pra nada. Sim. E que é totalmente... como é que fala, meu Deus? Explorado pelo pai. Pelo pai. Que leva ele lá. Eles estão... O grupinho do Stanley tá há semanas ganhando, né? Eles estão pra bater o recorde do programa, que é 8 semanas. Foi 7 semanas. Eles estão na 7ª semana. Se eles baterem, eles vão pra 8ª. Tudo por conta do Stanley, porque as duas outras crianças são duas portas. Exato. Né? E o pai dele tá lá explorando, pressionando, porque quer ganhar dinheiro em cima do filho. Exato. Este recorde pertence, né, até então, a um outro garoto que é o Donnie Smith, que hoje já é um adulto, né, maravilhosamente interpretado pelo William H. Macy. Tá sumido, inclusive. Será que ele morreu e eu não sei? Enfim. E aí, o Donnie Smith é hoje um adulto, mas que foi uma criança muito explorada, né? Não só na questão do programa de TV, inclusive o apelido dele é Quiz Kid. Sim. Donnie Smith. E ele cresceu completamente cagado da cabeça, né? Ao ponto dele se apaixonar por um barman de um bar gay ali decadente. E pelo fato do barman usar aparelho, né, aparelho normal, aparelho ortodôntico no dente,
ele quer também usar aparelho, apesar dele não precisar, porque é uma forma dele gerar algum tipo de identificação e eventualmente levar o barman a se interessar por ele de alguma forma. Exato. E aí um dos personagens que eu acho que é o que mais circunda entre núcleos, assim, que é o policial, que é o Jim. É Jim? Jim. Que é o John C. Reilly. Que ele é um policial meio derrotado, assim, do tipo... Ele é católico, fervoroso, acabou de sair de um divórcio. E aí ele é uma pessoa completamente stalker, estranha, invasiva, como todo policial, né? Mas ele... Então, e aí eu já posso até começar a trazer... Ele tem abordagens bem questionáveis. Mas eu acho que eu posso começar até a trazer um pouco do que eu senti que foi um dos temas do filme pra mim. Desculpa Paul Thomas Anderson, desculpa fãs, mas o que eu achei que é um dos temas pra mim. Por quê? Ele tem uma coisa que eu acho que em vários personagens isso aparece, mas nele, pra mim, é muito forte... que é a síndrome do protagonista. E eu senti que o próprio fato do filme não ter um protagonista talvez seja um pouco para falar sobre isso, o lance das coincidências, que são coincidências. Você quer achar que o universo está se alinhando porque você é o protagonista da sua história. Você não é o protagonista, a gente não tá num roteiro, a gente tá na vida real. Aqui as coisas só acontecem. E eu sinto que ele é muito assim, do tipo... Como ele é um cara que segue as regras da polícia, tipo ali, ó, o livrinho da polícia, 1 por 1, e ele é super católico, fervoroso, e ele é uma pessoa que, na cabeça dele, não abusa de ninguém, não abusa do poder que ele tem, ele acha que ele é um protagonista que ele merece vencer por isso. Sim. Então, do tipo... no comecinho do filme, né, ele tem até uma mulher que ele encontra, que a mulher ela matou basicamente um dos maridos dela ali, um dos casinhos que ela tem. E ele descobre, só que ele não descobre porque ele é um excelente policial, um excelente detetive, ele descobre meio que na cagada. E aí você vê que aquilo vai inflando o ego dele e o filme todo ele fica tentando resolver problemas das pessoas como se ele fosse, tipo, a grande solução da coisa. E aí por isso que eu falo que às vezes o filme, eu sinto que em vários, não todos, mas em vários personagens ele tem um pouco isso, que é tipo, você vê isso no Tom Cruise, que é o lance do tipo, ele mudou o nome dele pra sair da sombra do pai e tudo mais. E ele tem toda essa coisa de que ele é o cara muito foda, ele é incrível, ele tem muito essa coisa do protagonista. Ele come qualquer mulher que ele quiser. Exato. Aí a Linda, que é a Julianne Moore, é a mesma coisa. Tipo, o marido dela está morrendo de câncer, ele mal consegue falar, mas o drama dela e da culpa dela é mais importante. Do tipo, miga, não é você que tá doente. É tipo... muitas emoções pra alguém safe em Drag Race, sabe? Tipo, beleza, bacana que você tá triste, que você não ganhou o desafio, mas assim, a fulana ali quase foi eliminada. Ou a fulana foi eliminada, sabe? Tipo, por que você tá chorando? Você não é o protagonista da história. E eu senti que tinha muito isso. Tipo, vários personagens têm essa coisa de protagonista. Então, o Jim, né, o policial, depois que ele prende essa mulher e tal, ele acaba... indo numa ocorrência ali na casa da Cláudia, que é a moça drogada, filha do apresentador. E ele meio que se apaixona por ela, mas eu vou te falar que assim... Na verdade, ele não se apaixona por ela. Ele quer consertar a Cláudia. Exato. É isso que eu ia falar. Tipo, tanto que quando começou o negócio a desenvolver de uma forma romântica, assim, eu falei, nossa, mas eu não vi isso vindo. Porque, tipo, pra mim... ele que realmente queria consertar ela, como se ela fosse um negócio quebrado, e ele vai lá e fala, não, vou consertar aqui, tá tudo bem agora. Como se ele fosse um grande herói, assim, sabe? Tipo, o tempo todo ele age como se ele fosse um grande herói. E aí, pra mim, um dos primeiros temas que veio foi muito essa coisa do tipo... as pessoas acham que elas são protagonistas da própria história, elas não são protagonistas da própria história. O mundo não é um roteiro, as coisas vão acontecer naturalmente... sabe? Então... e eu achei que na forma como o Paul Thomas Anderson... que ele escreveu e dirigiu o filme, né? Então, da forma como ele conta a história... eu sinto
que reforça isso um pouco. O fato de, quando você tá engajando na história de um personagem, ele troca pro outro. E não é nem que ele troca, tipo... Às vezes tem uma coincidência ou outra entre cenas, mas às vezes simplesmente troca. E agora é outra história. E agora você acompanha essa, e agora troca pra outra. E agora troca pra outra. E tem até uns momentos no filme, assim, que, tipo... Tem uns momentos meio cômicos, do tipo, como as pessoas se acham muito importantes, sabe? Do tipo, elas têm uma visão delas mesmas que parece ser muito maior do que elas são mesmo. Do tipo, o cara mesmo apresentador de TV, ele tá tipo, não, eu preciso apresentar esse programa, porque sem eu essa TV não vai pra frente, que não sei o quê. Tipo assim, amigo, você não tá bem? Vão arranjar um substituto em 2 minutos. O programa vai ser cancelado, porque um dia você passou mal e não apresentou. Mas tem toda essa coisa de, não, eu sou o protagonista, eu tenho que ir lá, eu tenho que resolver e tal. E eu achei que a forma como ele conta isso deixa alguns momentos do filme até meio cômicos. Os personagens são um pouco... Às vezes... É que não é cômico do sentido de engraçado. A sua leitura tava ótima até você chegar nesse ponto. Eu acho que eu entendo onde você quer chegar e eu discordo completamente. Mas como você entende como eu quero chegar se eu nem comecei? Porque eu entendo que você tá usando o cômico não no sentido de ser engraçado, mas que de certa forma essa coisa, esse egocentrismo dos personagens faz com que eles acabem se tornando um pouco ridículos. Do latim ridiculus. Né? Sim. Eu já discordo bastante. Mas por quê? Discordo bastante. Mas gostei muito dessa sua leitura da questão do protagonismo. Nunca tinha pensado isso. A gente falou de todos os personagens principais aqui. A gente não vai falar de conclusões de todas as tramas, mas a gente falou da Cláudia e do Jimmy. Enfim... mas tem uma conclusão que eu acho muito bonita, que é a do Frank com o Earl. Então ele volta à casa do pai que o abandonou para perguntar por quê. Ainda que ele esteja que o Earl esteja no leito de morte, completamente dopado de morfina, sem poder falar nada, né? Mas enfim, tem outras coisas que vão se concluindo. Acho que, inclusive, eu fiquei bastante preocupado, porque quando eu comecei a assistir o filme, quando a gente começou a assistir o filme, eu falei, caralho, eu tinha esquecido que tem tanto gatilho de relação pai e filho nesse filme, e eu coloquei justo o telo pra assistir um filme que tá cheio disso o tempo todo. Desculpa, eu não me toquei. Não é. Mas enfim, porque o filme todo é muito permeado por isso. Sim, né? Sim. Mas eu acho que a grande questão dos personagens é que a gente consegue separar os personagens em 2 grupos distintos. Sim. Tem um grupo que está sofrendo muito pelas coisas que foram feitas com eles. O TJ Mack, o Donnie Smith, a Mallory Waters, a Claudia Wilson. Mallory Waters é a atriz. Sim. A personagem é a Cláudia. O Stanley, talvez só. E aí a gente tem um outro grupo de personagens que são personagens que estão sofrendo muito pelo que eles fizeram com as outras pessoas. Sim. Que é a Linda, o Jim, o Earl, o Jimmy e só, eu acho. E aí a gente tem uma pessoa que está completamente fora de tudo isso, que é justamente a pessoa que serve pra gente conseguir separar um do outro, que é o Phil, que é o enfermeiro do Earl. Ele não entra em nenhuma das 2 categorias. Então eu acho que gira muito em torno disso. Eu acho que o que acaba conectando essas pessoas é que uma está tentando se redimir do mal que fez para a outra, que está tentando entender por que aquela pessoa fez tão mal para ela. O que ela mereceu para aquilo, sabe? Então eu acho que gira muito em torno disso. Eu acho que tem também coisas que são geniais nesse filme. Primeiro,
a trilha sonora da Amy Mann, né, que abre o filme com One, fecha com Save Me, tem outras músicas tipo Momentum no meio do filme, e tem o momento clássico, né, que entrou para a história do cinema, que é o momento que toca Wise Up, que é uma das músicas mais tristes do universo, que todos os personagens cantam. Assim, muitos desses personagens não vão nem se encontrar em momento algum. Mas tem aquele momento da suposta coisa do tipo, nossa, foi um alinhamento, mas que é uma mera coincidência. Que todos estão sentados refletindo o que aconteceu ali até aquele momento. E eles começam a cantar o Wise Up. Né? Então tá cada um cantando o Wise Up ali no seu canto, enquanto rola a música da Amy Mann no fundo. Isso pra mim é uma das coisas mais... Sim. Acho que nunca ninguém vai fazer uma coisa tão bonita na história do cinema como isso. Sabe? Não, a cena Obrigado, Paul muito Thomas bonita. Anderson, por existir, de verdade. Não, a cena é muito bonita. Tipo, num geral, o filme é muito bonito. Mas o lance que eu quis falar do negócio de patético é um pouco o que eu senti. Eu acho que principalmente vindo dessa divisão que você fez, dos personagens que estão tentando se redimir pelo que eles fizeram. É que é esse desespero pelo perdão, sabe? Então, tipo, deixa eles uma pessoa patética. Tipo, não adianta você bater ali, tipo, naquela porta de novo. Não significa que só porque você agora se arrependeu, agora a porta vai se abrir. É isso que eu tô querendo dizer, do tipo... quando eu digo patética, é do tipo assim, pessoas tomarem atitudes sabendo que o resultado dessas atitudes vai ser negativo, com uma vã esperança de que não vai ser negativo. Sim. Sabe? Do tipo, o apresentador mesmo de TV falando com a esposa dele, do tipo, eu acho que em algum momento, quando eu tava bêbado, eu abusei dela. Cara, isso não é uma coisa que você acha. Ninguém acha isso. Sabe? Você não fala assim, poxa, essa noite eu dormi, eu não lembro como eu fui pra cama. Acho que eu abusei da minha filha. Não, ninguém acha isso, sabe? Tipo... então, isso que eu quis dizer com a coisa meio patética, assim. E um outro... Aí só concluir um negócio que eu tava falando da coisa da trilha. Tem a trilha da Amy Mann e tem a trilha incidental. Né? Que é, enfim, uma trilha instrumental, e que ela basicamente ela nunca deixa de estar ali. Sim. E como a gente tem uma narrativa que é muito fragmentada, porque ainda que seja uma coisa cronológica que vai se arrastar ali por 24 horas, existe uma mudança muito grande ali de cenas o tempo todo para poder mostrar cada um dos personagens o que ele tá fazendo ali naquele momento. E nem sempre existe uma conexão. Na verdade, quase nunca existe uma conexão entre esses momentos. A conexão é a trilha. Sim. E a conexão é também a forma como eles vão crescendo dentro desses momentos. Então a coisa começa ali meio plana e de repente ela começa a subir vertiginosamente e todo mundo começa meio que a surtar a seu modo e a trilha acompanha isso a ponto de te perturbar. Sim. E aí depois, quando tem um evento específico que a gente vai falar já, que é bem específico inclusive, a trilha volta a cair, que é bem depois de Wise Up, inclusive. Sim. Inclusive, é legal também uma coisa de falar que tem no filme também, que ele divide esses momentos do tempo, né? Que é quase como se fossem atos, né? Tipo, ato 1, ato 2, ato 3. Através do clima. Então, tipo, no começo tá um dia quente e úmido. Aí depois fica uma tarde seca e um entardecer assim. Aí à noite chove, e aí a madrugada para de chover e é gelada. Uma coisa assim. Eu não lembro exatamente, mas... E tem o clima que está na cidade tem a ver com o que vai acontecendo com a história deles. Então, tipo, como o Rô falou, no terceiro ato, quando tem a chuva e tá todo mundo surtando, e a trilha fica mais agitada. E o tempo todo tem uma trilha de tensão, mesmo quando não tá acontecendo nada, que te deixa tenso. E eu achei que é interessante porque, assim, ele não é... Os roteiros, né, os personagens, não é que eles fiquem falando o tempo todo.
A gente até comentou isso quando a gente tava assistindo, né? Não tem tanta fala, mas o ritmo de ficar trocando o tempo todo de personagem, indo pra vários personagens, me deu uma sensação de preenchimento de cabeça. Não de conteúdo, que não tem nada a ver, mas de preenchimento de cabeça de uma série da Amy Sherman Palladino, que é a mulher que fez o Mrs. Maisel e Gilmore Girls. Que é tipo, o tempo todo tem uma informação nova entrando na sua cabeça. E não só de falas, mas como você mudando a perspectiva, mudando de cena e a trilha sonora. Que não para nem um minuto. Então, tipo, o tempo todo você tá tipo... E é um filme longo, né? Um filme, tipo, 3h30. Mais ou menos. E, tipo, ele é um filme longo, então ele vai te prendendo no ponto que teve uma hora que eu tava, tipo, eita, meu Deus do céu, não para de acontecer desgraça. E ainda vai indo, assim. Desgraças pessoais, no caso, né? Não acontece uma desgraça do tipo, nossa, fulano matou o fulano. Ah, não. Não é isso. É né? desgraças da vida humana. São as pessoas lidando com elas mesmas. É basicamente isso. Exato. O que muitas vezes pode ser uma grande desgraça. Mas eu acho que... não sei se é uma experiência que você quer ter, mas eu devo ter assistido Magnolia pelo menos 5 vezes. Ah, não. Eu acho que é um filme que tem que ser visto mais de uma vez, com certeza. Desde que Magnolia foi lançado eu fiz isso, na verdade, por pouco tempo. Eu sei que Magnolia foi lançado nos Estados Unidos em 99 e foi lançado no Brasil no começo de 2000. Não lembro se eu assisti exatamente no começo de 2000. Não lembro, inclusive, de ter visto esse filme no cinema. Eu devo ter visto em VHS já, direto. Por algum motivo, Magnolia foi meu filme de época de Natal por uns 5 anos. Eu não sei se a primeira vez que eu assisti foi no Natal, mas eu sei que durante uns 5 anos, pelo menos, eu tinha o hábito de assistir Magnolia todo Natal. E fazia muito tempo que eu não assistia. Tinha coisas que eu não lembrava, mas tinham coisas que ainda estavam muito marcadas em mim e que me levaram a chorar descontroladamente. Eu acho que a Linda é uma personagem que me pega muito, porque ela se julga tanto que ela também se sente julgada pelos outros. Então ela vai numa farmácia com uma lista gigantesca, uma receita gigantesca de remédios tarja preta. Obviamente a farmácia fica achando esquisito, qualquer farmácia ficaria. E vai confirmar. Para quem nunca toma tarja preta, sempre que você vai comprar um tarja preta, você tem que levar a receita vai ser analisada, validada e carimbada por um farmacêutico e vai ficar retida na farmácia. Você vai ter que assinar uma porrada de coisa, aí finalmente você vai conseguir pegar o seu remédio de tarja preta. Então imagina um farmacêutico lidando com uma lista gigantesca. Né? E aí inclusive de remédios que se contradizem, né? Tipo, um remédio pra, sei lá, ficar mega atento e outro pra ficar mega dopado. E aí, tipo... E aí um dos farmacêuticos, o farmacêutico júnior, digamos assim, que atende ela, começa a sugerir, né, que ela... Nossa, você poderia fazer uma festa com esse monte de coisa, né? E ela simplesmente surta, porque, tipo, como que você se atreve a me julgar por isso? Você não sabe o que eu tô passando. E é meio que isso, porque a gente tá muito habituado a julgar as pessoas sem ter a menor ideia do que elas estão vivendo naquele momento. Então a Linda é muito importante pra mim nesse sentido. E eu acho que esse surto que ela dá, o primeiro de alguns... Eu acho que é ali que eu me apaixono pela Julianne Moore, que ainda hoje é a minha atriz preferida, assim, indiscutivelmente. E como é bom ver que ela não perdeu nada ao longo do tempo. Tipo, May December é maravilhoso. E é um filme de agora, enfim. Sim. Então acho que a Linda me pega muito. A história da Cláudia me pega muito também, porque a Cláudia é aquela pessoa que ela meio que... Ela tem zero perspectiva da vida. Ela tem tanto ela tem zero perspectiva da vida, que basicamente tudo que ela faz é cheirar cocaína o dia todo. E ela simplesmente acha que ela nunca vai conseguir despertar qualquer coisa em qualquer pessoa. Seja amor, seja pena, seja raiva, seja empatia. Ela simplesmente acha que ela não é capaz de despertar absolutamente nada em ninguém.
Por isso que, de certa forma, ela acaba se apegando ao Jim, apesar da abordagem do Jim ser um pouco bastante questionável, né? E ela só consegue cair na real de que ela pode sim ser amada, ela pode sim ser querida na última cena do filme, que eu vou falar sobre isso, volto na última cena do filme já, se eu não me esquecer. E tem o Donnie Smith, que eu acho que ele tem algumas das melhores falas e diálogos do filme, assim, e são falas e diálogos muito Paul Thomas Anderson mesmo. Então tem uma cena que ele tá bêbado no bar ali, que tem o Brad, o bartender, e tem uma bicha velha maricona, que é o interlocutor dessas falas. E aí ele fala algumas coisas que são, assim, que pra mim pegam muito. Tipo, ele tá conversando com o cara e ele fala: eu tô doente agora, eu costumo confundir melancolia com depressão, sabe? Aí a bicha velha fala: por que você não dá o fora daqui, né? Sua sobremesa tá ficando fria. E aí o Donnie responde: eu tô doente e eu tô apaixonado. E o velho responde: você parece ser o tipo de pessoa que confunde as duas coisas. E o Donnie fala: é bem isso. Pela primeira vez você tá certo. Eu confundo os dois. E eu não tô nem aí com isso. Enfim, isso pra mim pega bastante. Então acho que o Donnie Smith, ele tem... ele é pra ser... Talvez se eu fosse entrar um pouco nessa questão do personagem ridículo, do latim ridiculus, eu acho que o Donnie talvez entrasse nessa categoria, porque ele é, de certa forma, um pouco patético. Mas, de repente, no final do filme, é um personagem que vira e fala: eu tenho muito amor pra dar, mas eu não sei aonde colocar isso. Tipo, como que você não vai, sabe, criar um mínimo que seja de conexão com uma pessoa que fala uma coisa dessa, sabe? Tem que ser muito frio, tem que ser muito fora da realidade pra não conseguir se conectar disso da mínima forma possível, sabe? Então acho que é isso que me chama a atenção em Magnolia. Acho que principalmente esses personagens que trazem essas coisas que, tipo, que te reviram o estômago quando você ouve, porque de alguma forma você tá ali também, sabe? Então, até me desculpar, eu não quis dizer ridículo do sentido de eu entendi que eles são patéticos. É que, tipo... É aquele patético de momentos em que, sabe quando você às vezes tá fazendo uma coisa e você olha pra você mesmo e você fala: nossa, eu tô sendo patético nesse momento. A floating rate. Sabe, tipo, é um pouco isso. E um outro tema que ficou pra mim, só antes da gente ir pro final do filme, que também é meio subjetivo, assim. Obviamente ele tem uma demonstração muito clara, que é na Cláudia. Mas eu fiquei pensando muito sobre o tema de vício. E que todos os personagens, de uma certa forma, eles têm um pouco de vício, cada um deles em uma coisa. Então, do tipo... tem esse lance do vício da culpa, tem o lance do vício do álcool, tem o lance do vício da cocaína, tem o lance do vício de ser um herói, do vício de fazer... É tipo como se fosse assim, do tipo... Nada tá te dizendo que você precisa fazer isso, mas você tá viciado em fazer aquilo. Então, por exemplo, pra mim isso é muito, muito forte e triste, emocionante, por exemplo, no Spencer, que é a criança. Que ele talvez seja o que tem menos... Stanley, desculpa. Que ele talvez seja a pessoa que tem menos tempo de tela, mas o lance todo ponto dele é que, assim, ele gostava de aprender, ele se divertia fazendo aquilo. E ele começa a perceber que os adultos, as crianças, o pai dele, tá todo mundo abusando daquele desejo dele de aprender e tornando aquilo contra ele. E aí ele reverte a questão, ele fala: não, foda-se vocês todos, eu vou embora daqui dessa merda. Só que ele continua indo lá.
Então não é o vício da coisa ruim do tipo, isso é um vício porque é ruim pra você. Não, mas é que, tipo, todas aquelas pessoas, elas têm uma coisa que elas querem e que elas fazem e que pra elas é viciante no sentido de que elas sempre repetem aquilo. E elas não é que elas não percebem, assim, o filme, ele meio que faz o caminho pra mim do tipo delas acharem inicialmente que aquilo é o problema delas e elas lidarem com o problema daquilo e perceberem que aquilo não é necessariamente o problema, do tipo, por exemplo, dá o exemplo do cara da TV. Que tem toda essa coisa, tipo, ele tá doente, ele tá com câncer, ele bebe bastante, ele é alcoólatra. Mas esses não são os vícios dele. O vício dele é a imagem pública que ele coloca, porque, não, eu tenho que apresentar o programa. Eu tenho que ir lá. Não, eu tenho que ser um ótimo pai pra minha filha e ir lá na casa dela, encher o saco dela, pra avisar pra ela que eu estou morrendo. Tipo, só que assim, cara, você abusou dela e você não é uma pessoa legal, sabe? Então, tipo... E eu senti isso muito quando mostra o menino estudando. O Stanley estudando na escola. Tipo, ele não precisaria estar lá à noite estudando. Então, é meio que o vício dele, mas ao mesmo tempo é o que define ele. Eu não sei se ficou muito filosófico o que eu falei. Acho bem interessante. Pra mim é a mesma coisa os negócios do Philip Seymour Hoffman. Assim, tipo, ele é o enfermeiro e aí o trabalho dele é cuidar do cara. E aí o cara fala, não, eu quero falar com meu filho. Tipo, é um pouco... Eu entendo que tem toda a camada, ele é uma pessoa super emocionada do filme, mas assim, toda a coisa dele ligar e procurar o filho, não sei o quê, é um pouco dessa síndrome de herói que todos nós temos um pouco, sabe? Do tipo assim, não, eu quero que fique claro pra mim que eu fiz isso e eu fui a pessoa que foi atrás. Quando ninguém foi atrás, eu fui atrás. E ele é um enfermeiro, faz todo sentido que ele seja assim. Então eu acho isso interessante, do tipo... A própria Cláudia, né? Que acho que é a personagem mais destruída, assim, do filme. Que a vida mais destruiu. Você acha que durante o filme o que tá acabando com ela é a cocaína? Não é. É esse sentimento que ela tem de que ela nunca vai ser amada. Porque se o pai dela, teoricamente, é a pessoa que naturalmente a amaria, pôde fazer coisas horríveis com ela, e a mãe dela, que teoricamente a amaria, deixou que aquilo acontecesse... Então ninguém vai amar ela. E aí você percebe que o vício dela, que é a cocaína, não é isso que tá fazendo mal pra ela. É o vício de achar que ela não merece as coisas. Isso é uma excelente analogia. Analogia não, metáfora. É uma excelente observação. E eu acho que isso tudo posto, toda essa desgraça e afim, eu acho louvável que Magnolia termine de uma forma que é extremamente positiva, mas que é muito sutil isso, né? A Cláudia, concordo com você que provavelmente ela é a personagem mais destruída de todos. Só que o filme termina com ela recebendo uma visita do Jim, dizendo que não vai desistir dela, que ele gosta muito dela, que ele quer ficar com ela. E pela primeira vez em 3h30, ela dá um sorriso. Sim. E esse sorriso é a última cena do filme. Encerra, tem o sorriso dela, fica tudo preto. Written and directed by Paul Thomas Anderson. Sabe? Written and directed by Quentin Tarantino. Eu vou fazer uma camiseta. Written and directed by Paul Thomas Anderson. Olha só. Tá aí. Boa. Tá aí, vou fazer. Então eu acho que isso é muito bom, isso é muito positivo. Eu acho que logo nas primeiras vezes eu senti muito isso. Eu passei o filme inteiro acabado, chorando. Dessa vez não foi diferente. Nossa, mas a hora que a Cláudia dá aquele sorriso, fica tudo tão bem. Sabe? Sim. E ainda tocando Save Me, da Amy Mann no fundo, assim, é muito sublime, é muito bonito. Então, muito bonito. Tem um grande evento no filme que a gente não comentou até agora, que é a chuva de sapos. Pra quem não viu, não sabe, e não acompanha a obra do artista, até aquele momento, até Embriagado de Amor, pelo menos, que é o filme seguinte, Hoje Nem Tanto,
ou talvez de outra forma, enfim, o Paul Thomas Anderson costuma trazer pelo menos uma gotinha de surrealismo ali nos filmes dele, né? Hoje isso acontece de uma forma extremamente leve, assim, ou sutil, nada muito do tipo, de repente começa a chover sapos, que é o que acontece em Magnolia. Do nada, num momento ali de ápice ali do que está acontecendo com os personagens, cai essa chuva e ela meio que catalisa algumas mudanças que vão acontecer ali, né? Mas qual que é a sua interpretação da chuva? Não, é que pra mim... É literalmente sapos caindo do céu, tá, gente? Eu vou de novo trazer uma coisa que eu já falei várias vezes aqui, mas me trouxe muito tarô. Porque o tarô, ele é uma jornada, né? A ideia é que o tarô começa, você tem a trajetória, que é basicamente uma jornada... Não é a jornada do herói, mas você tem uma trajetória onde você tem as subidas, descidas, subidas, descidas. E aí você tem o final ali, né? Quando você vence o último desafio, que é um desafio que parece impossível, você vai lá e vence. E no dia seguinte, quando você chega na última carta, que é o julgamento, a próxima carta é o louco de novo. Só recomeça, né? Então, pra mim, o lance do clima que ele traz como uma narrativa terciária, assim, no filme, é muito... E o sorriso da Cláudia, pra mim, é muito isso. Que é assim... No final, o que eu tirei de Magnolia... Mas assim, como eu falei, eu acho que é um filme de se assistir várias vezes. Mas eu tirei que é assim... Por mais que... Tipo, você vai ter o seu dia. Você vai ter a sua vida. Imagina um dia, pra simplificar. Mas você vai ter um dia. E nesse dia, coisas impossíveis podem acontecer. Coisas horríveis que parece que o mundo inteiro tá planejando te derrubar. Que todo mundo tá contra você. Que o mundo te odeia. Mas, no fim das contas, são coincidências que você tá tentando encaixar. E pra mim, o lance de... O dia começa quente, aí chove uma tempestade absurda. Aí fica calmo. E, de repente, chove sapo do céu, destruindo tudo. E depois acaba. E no dia seguinte... Tipo, é uma madrugada tranquila, silenciosa. O sol vai nascer. E no dia seguinte tem outro. O sorriso da Cláudia, pra mim, é muito isso. Do tipo assim... Você passou por um dia horrível, mas a vida é feita de vários dias horríveis. Então, tipo, assim como eles estão passando por um dia, você está acompanhando um dia na vida de todos eles, no caso deles é extremo, né? Porque a gente está lidando com extremos de emoção de um filme. Mas eu senti muito isso, do tipo... Às vezes, um dia na sua vida vai ser horrível e vai parecer que o mundo está conspirando para destruir você e que tudo está contra você, mas é só um dia. Você precisa passar por ele... Aguentar aquilo, se segurar nas pessoas e nas coisas em quem você é e no que você consegue. E no final das contas seguir em frente, sorrir e seguir. Pra mim a mensagem que ficou é muito isso. E pra mim o lance da chuva, né, todo o clima que mostra no filme, as coincidências e o sorriso da Cláudia no final. Que assim, tirando, sei lá... O que tem a chuva de sapo a ver com tudo isso? Que ela é um ápice. Tipo... Toda a trajetória não é uma linha reta subindo infinito até que ela cai. Você sobe, desce. Sobe, desce. Tem um ápice gigante e você cai. Que seria a chuva. Que seria a chuva dos sapos. Tá. Lê pra mim a primeira linha do que tá na tela. O que o Telo vai ler pra vocês agora é o versículo 2 do capítulo 8 do livro Êxodo da Bíblia. Tá. E se recusares a deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. Várias vezes ao longo do filme aparece a combinação do número 8 com o número 2, não necessariamente o número 82, né? Porque afinal é 8/2, né? Capítulo 8, versículo 2. Dando a dica, inclusive tem um momento durante o What Do Kids Know que tem as pessoas com cartaz, tipo Go Stanley. E tem a pessoa que tá com um cartaz literalmente escrito Êxodos 8:2. E aí quando você vai procurar na Bíblia é isso.
O que chama a atenção nesse versículo é que Deus aqui, né, tá falando que ele vai mandar Hans se você se recusar a deixá-lo ir. Esse deixá-lo deve ser alguma pessoa a qual estão se referindo ali nos versículos anteriores. Mas, na verdade, a chuva acontece para que finalmente os personagens se toquem que eles precisam deixar tudo aquilo para trás. Por isso, se recusares deixá-lo ir, ferirei com Hans todos os seus termos. Ninguém estava ali querendo desapegar. Né? Então, para que eles sejam obrigados a se desapegar, acontece a chuva de sapo. Tanto que depois da chuva, tudo muda no filme. Sim. E aí tem uma teoria que eu guardei para te contar, que talvez Magnolia seja sobre coincidências, sobre redenção, sobre desapego, sobre culpa, sobre remorso, mas também seja um filme sobre intervenção divina. Será que essas coisas que acontecem na nossa vida, que a gente tenta ficar conectando, não, mas pera, isso só pode ter acontecido por alguma razão, será que são coincidências? Ou seria intervenção divina? Por quê? Tem outras coisas que podem contribuir para isso. Tem um personagem que a gente não falou aqui, porque ele não é um personagem principal. Que é a criança. Mas ele é extremamente importante para a história, que é o garotinho rapper. Enfim, é um garotinho que vai pentelhar o Jim quando ele descobre aquele assassinato que o Telo comentou. Você quer saber quem foi? Eu vou cantar um rap aqui, você vai descobrir quem foi. E o Jim caga pra ele. Sendo que ele conta, de fato ele conta no rap quem que é o assassino. Sim. Que é o tal do verme, né? Em um determinado momento do filme, o Jim vai ter um confronto com o verme e ele perde a arma dele. Ele perde o revólver dele e isso depois vira um tema que ele vai falar pra Cláudia, que ele sempre achou que ele fosse um policial foda, excelente, mas ele não conseguiu nem ficar com a arma dele, ele simplesmente perdeu a arma dele. Quando a arma dele cai, nós vemos que a criança pega a arma. Ele não vê, ele não sabe disso, mas o espectador vê a criança pegando a arma. Então, ela está com a arma dele e ele está lá se debulhando porque perdeu a arma e era aquilo que fazia dele um policial, talvez. É um símbolo, pelo menos. Depois da chuva de sapo, depois que a chuva de sapo acaba, que ele tá lá com o Donnie e tal, ele é o único encontro entre os dois, enfim, que eles estavam se protegendo ali da chuva. O que de repente cai do céu? A arma. Então existe uma teoria que esse garoto poderia ser um anjo, ou seja lá o que você queira chamar, que veio do céu a permear a história ali de algum jeito. Então surgiu essa teoria que eu gosto, mas eu não sei se eu compro. Eu acho literal demais pra um filme que não é nem um pouco literal. De que talvez Magnolia tenha um quê de coincidências, acaso ou intervenção divina. Não, eu acho que ele é um filme bem escrito, bem filmado e bem atuado o suficiente pra ter várias teorias. Eu não acho que, uma coisa vai ser... Obviamente, na cabeça do Paul Thomas Anderson, talvez tinha uma ideia principal. Mas eu acho que o filme é tão rico em tantos pontos de vista que dificilmente tudo significa uma coisa só. Sim. Sabe? Mas eu entendi seu ponto do negócio de desapegar. Eu acho que é um pouco parecido com o negócio que eu falei do vício, né, também. Talvez eu enxerguei por um outro ângulo. Mas é muito isso. Eu sinto que são pessoas que estão extremamente apegadas àquele negócio ali, sendo que pra mim o lance da passagem do tempo, principalmente, é do cara, amanhã tem outro. Não adianta você ficar preso aqui. Esse dia vai acabar e amanhã vai ter outro problema, ou vai ter o mesmo problema pra você resolver, não vai acabar aqui. Eu senti muito isso. E é legal porque eu acho que filmes, principalmente acho que esse é de 99, né? Mas eu acho que filmes que surgiram depois do Dogma 94, não necessariamente de diretores que participaram do Dogma 94,
Mas eu acho que eles têm um pouco essa sensação. É Dogma 95. É 95? Verdade. Acho que é. Mas acho que eles têm um pouco esse direcionamento artístico de não. 95. De quebrar um pouco a estrutura de roteiro habitual. Então tem um pouco, eu acho, dessa mensagem geral, que ela nem sempre é estilística, ela nem sempre é estética. Às vezes ela é estilística, tipo, vai ser da forma como vai ser escrito, ou às vezes ela é literalmente temática, é o tema que você vai abordar. Mas acho que tem muito essa coisa do tipo, a vida não é um roteiro. Tipo, sabe, as pessoas não são protagonistas. Mas eu acho que eu não consigo relacionar Dogma 95 com, pelo menos especificamente com esse filme, não. Não, eu não tô falando que ele participa nem nada disso. O que eu tô dizendo é que depois de Dogma 95, pelas coisas... Mas eu também não acho nem que ele tenha bebido de qualquer referência do Dogma 95. Okay. Se nem os próprios diretores do Dogma 95 levaram aquela merda à frente, imagina... Mas é que não funciona assim arte, né? Depois que existiu o surrealismo, você não pode falar que você nunca viu um quadro surrealista e que aquilo nunca fez diferença. Aquilo existe. Você pode dizer que não é uma inspiração sua. Mas o que eu tô dizendo é, tipo, eu sinto que depois disso, cinema se preocupou muito mais em ter histórias que não são um roteirinho certinho. Enfim. Mas acho que isso já tinha antes também, vai. Mais ou menos. Se a gente pegar certos movimentos específicos, se a gente pegar um... Meu Deus, como é que é o nome daquele maluco? Tem vários. Que ia fazer Duna. Jodorowsky. Então. Mas ainda é extremamente roteiro. Como que é o nome dele? A montanha o quê? Esqueci o nome. Cara, aquilo é muito mais rico no que você tá querendo dizer aí do que... Montanha Sagrada. Do que qualquer coisa que o Dogma 95 tenha sonhado em fazer. É a Montanha Sagrada mesmo. E é um filme de 73. Eu acho Dogma 95 uma grande besteira. Eu tenho a impressão que o próprio Lars von Trier também, mas ele não bate muito bem. Não, provavelmente sim. Mas novamente, assim como eu disse, eu não estou falando do movimento e do manifesto em si. É que depois que ele existe e as ideias estão no mundo. Isso é impossível você evitar. Vamos encerrar ou você quer adicionar mais algum ponto? Não, é isso. Obrigado por ter me apresentado. Desculpa ser burro pra não conseguir entender o filme. Nossa, mas você fez tantas análises interessantes que eu nunca tinha nem pensado. Não, mas não sei. Eu confesso que assim, quando eu terminei o filme... Posso dizer o que a impressão que eu tive durante o filme todo, enquanto eu chorava, perdia o ar, eu olhava pra você e eu via uma cara do tipo, nossa, não sei o que ele viu tanto nesse filme. Parecia que você tava achando que era muito menos do que é, sabe? Do que é pra mim, pelo menos. Então, mas novamente, do que é pra você. Porque o filme pra você, ele não é só o filme, as cenas, o roteiro. Ele é isso plus 24 anos de pensamentos em cima do filme. E um eu de 24 anos atrás também, de alguma forma, né? Mas eu digo, tipo, é que o filme não é só o filme pra você. É que quando eu estava assistindo, eu tava realmente, tipo, engajado de tentar entender o filme. Porque desde o começo do negócio das coincidências, aquilo me pegou, tipo, e eu fiquei tentando entender o que aquilo tinha a ver com o resto. Mas pro final eu falei, talvez a mensagem seja essa. Ele me mostrou sobre coincidências pra falar que às vezes as coisas não têm nada a ver. Às vezes ele tá querendo me dizer que o começo lá do filme, a cold scene, apesar de uma cold scene tradicionalmente ter a ver com o resto do filme, não necessariamente essa tem a ver. Mas é o que eu falei, eu acho que é um filme que ele necessita de gestão. Eu digeri esse filme por menos de uma semana até agora. Entendeu? Tipo, eu não tive 24 anos pra digerir. Eu acho muito louco que esse é um filme que ficou bem posicionado no tempo. Não acho que seja necessariamente um filme datado,
Mas ele tá muito ali, começo dos anos 2000. E, tipo, você vê as coisas que o Paul Thomas Anderson faz hoje, principalmente. Então, sei lá, Vício Inerente, Licorice Pizza. É outra coisa. É outra coisa. O próprio filme que vem... O filme que vem em seguida, que é o Embriagado de Amor, ainda tem um pouquinho disso, assim. Mas depois já vem Sangue Negro, depois já vem... Como é que é o nome daquele do costureiro, meu Deus? Enfim, a época que o Paul Thomas Anderson tava apaixonado pelo Daniel Day-Lewis, né? Tudo tinha o Daniel Day-Lewis. Mas, nossa, hoje, de fato, tudo que ele faz é muito outra coisa, assim. É, tipo, muito genial também, mas de um outro jeito. Ele evoluiu como artista. Eu quero rever Boogie Nights, que é o primeiro dele, que é sobre a indústria pornô dos anos 70 e tal. Tem a Heather Graham, tem o Mark Wahlberg. Quero rever esse filme, faz muito tempo que eu não vejo. Eu fiquei muito curioso, mas eu não queria procurar antes da gente conversar no podcast. Mas eu fiquei muito curioso se tem entrevistas dele falando sobre o filme. Eu acho que eu nunca vi muita coisa não, viu? Talvez ele até já tenha falado coisas que derrubam totalmente tudo que a gente falou aqui. Mas aí que tá, eu não acho que derruba. Arte não funciona assim. E a gente tem direito a ter a nossa própria percepção. Arte não funciona assim. Arte é o que a pessoa entendeu. Eu não acho que o Paul Thomas Anderson é o tipo de diretor que vai falar, não, você tem que assistir esse filme e entender isso. Mas não é isso que eu tava procurando. Eu realmente queria, tipo... De onde partiu a ideia dele, tipo, de realmente, entendeu? Porque, tipo... Mas numa curiosidade não do tipo explicando Magnolia, não é isso que eu tô procurando, mas é do tipo entender, eu enquanto artista, entender o direcionamento artístico dele pra fazer da forma como ele fez, pra ver se o que eu entendi, pelo menos, novamente, não do conteúdo, mas da forma, tem a ver com o que eu entendi, sabe? Se, tipo, ele fez esse negócio dos personagens ficar cortando e ser essa coisa meio frenética, justamente porque ele queria fazer essa construção. Eu queria mais ouvir ele falando da parte forma, não conteúdo. Entendi. Do filme. Só duas curiosidades interessantes aqui. Paul Thomas Anderson já namorou com Fiona Apple. E uma de suas melhores amigas é a Joanna Nilsson. Então, com essa eu encerro. E ele contratou a Amy Mann pra fazer esse filme. Ou seja, um homem bem relacionado com as grandes cantoras. Catapultou a Amy Mann, inclusive. Nossa, mas ela tá encaixadíssima, como você falou, né? Tá encaixadíssima no filme, assim, tipo... E a trilha é do John Bryan, que é produtor da Amy Mann, da Fiona Apple e de um monte de gente por aí. Rufus Wainwright, enfim. E antes, né, do Paul Thomas Anderson se apaixonar pelo Johnny Greenwood, que faz todas as trilhas desde Sangue Negro, eu acho. O John Greenwood é o maior. Ele e o Trent Reznor são as únicas pessoas que fazem trilha sonora, não orquestra. John Williams. Tipo assim. Meio que fazem também, viu? Não, eles também fazem, mas é que eu digo, tipo assim, em Hollywood, trilha sonora hoje em dia é assim. Você quer o John Williams ou uma cópia de John Williams? Tem essa galera aqui. Ou você quer algo único e especial para o seu filme, que pode, talvez, ser uma orquestra. Não, eu quero algo único e especial. Ok, temos John Greenwood ou Trent Reznor. Escolhe um dos dois. Só tem os dois. Como é que é o nome? Glenn Greenwood. Johnny Greenwood. Isso, obrigado. Ai, Mose. Então tá, gente, já deu. Que ótima forma de começar o carnaval, né? Falando de um filme como Magnolia, perdão. Aproveitem aí os bloquinhos de vocês, ou a cama, ou o que for que vocês gostem aí. Viagens. Sim, beijos, mores. Parques. Beijos.